Olá, aqui é o Arthur Oliveira e hoje eu vou falar sobre o livro Guerra da Arte, do Steven Pressfield. É um livro que eu já li, um livro que eu já reli, um livro muito interessante. Eu não tenho ele aqui porque é um livro digital, inclusive é um livro muito difícil de ser encontrado ele na forma física. Eu gosto de ler livros na forma física, mas esse não teve jeito, eu não consegui encontrar. Steven Pressfield, eu vou deixar aqui embaixo o nome dele certinho para você encontrar, para você ler. E esse livro ele fala muito sobre as batalhas que nós vivemos no nosso interior, né? Ele fala muito sobre um conceito que ele diz que é a resistência, que é como se fosse um obstáculo, um inimigo que nós temos dentro de nós mesmos, que faz a gente resistir em fazer aquilo que a gente deveria fazer. Então, por exemplo, quando nós acordamos e apertamos o botão soneca, nós perdemos para aquele inimigo interno, nós resistimos à vontade daquele inimigo interno, que somos, na verdade, nós mesmos, em levantar. Sabemos que temos que levantar naquele horário, por isso colocamos o celular para despertar naquele horário e fomos nós perdemos. Ou seja, começamos o dia perdendo e dando vitória por nosso inimigo interno, que somos nós mesmos. Às vezes você quer abrir um negócio, às vezes você quer fazer alguma coisa que é mais desafiadora, mas a sua cabeça começa a te colocar várias coisas, que vai ser difícil, que você vai passar vergonha, que você vai se frustrar, que outras pessoas tentarem e não conseguiram, então você não vai conseguir também, que isso não serve para você, só serve para outras pessoas, etc. Esse obstáculo interno, que ele chama de resistência, é aquilo que nos impede de fazer aquilo que a gente gostaria de fazer. Então, ele fala que o Steven Pressfield ele é um romancista. Então ele fala que isso acontece muito, o tal do bloqueio criativo para quem é pintor. Às vezes a pessoa começa a pintar e aí um traço saiu errado, e aí ela pegou e deixou de terminar a pintura porque não ia sair perfeito como ela queria. Então o livro ele aborda tudo sobre isso. Ele aborda como que você faz para poder vencer esse inimigo interno que você tem, que às vezes cria vários tipos de problemas na sua cabeça, futuros problemas, né? Porque na verdade aqueles problemas não existem, para poder impedir você de realizar aquilo que você deseja. Outro conceito interessante que eu anotei aqui, ele fala que a diferença entre o amador e o profissional, né? Ele fala que o amador, ele não ama aquilo que ele faz, porque se ele amasse, ele não ia fazer só os finais de semana. Um cara que, sei lá, joga bola, diz que é amador, realmente ele é um amador, mas ele diz que o conceito está errado. Esse conceito amador, ele deveria ser o contrário. Se você amasse realmente aquilo que você faz, você não ia fazer uma vez ou outra. Mas o conceito que eu acho mais interessante que ele dá é o conceito do profissional. O cara que ele é profissional, ele fala que não se vitimiza. Ele até fala aqui que ele não leva o fracasso para o lado pessoal. O que eu quero dizer com isso? Às vezes se você está na sua empresa, se você tem, enfim, o seu próprio negócio, não interessa. Vai chegar algum momento onde alguma pessoa, às vezes até um amigo, você vai dividir alguma coisa com ele, e ele vai lá e fala, cara, não concordo com o que você está fazendo, você está errado, você está isso, está aquilo. E o profissional, ele vê aquilo que ele recebe com o mindset de aprender sobre aquilo, mesmo que não tenha sentido, extrair alguma coisa positiva e não levar para o lado pessoal. O que ele quer para o nosso mundo, o que a gente está vivendo hoje? Ele não é um mimizeiro, né? A gente costuma falar, ele não é aquele cara que entra na fila do banco e fica reclamando e sai criando um monte de amigo porque reclamou da fila do banco. Ele não é aquele lamentador. Ele ouve as críticas, não leva para o lado pessoal, ele leva aquilo para o lado profissional. Por isso que ele faz essa diferença entre o cara que é amador e o cara que é profissional. Ele fala que o cara que é profissional, ele está pensando na sua arte todos os dias, não interessa, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, ele está dormindo, ele está acordando com aquilo, ele está sempre com o radar ligado para o profissionalismo, em fazer o seu melhor a cada momento. Não tem essa de, vou aprender um negocinho aqui, vou dar um miguezinho aqui, isso não existe. Por quê? Porque essa pessoa já dominou a resistência. Ela sabe que se ela se deixar levar por isso 1, 2, 3 vezes, aquilo vai virar um hábito. Ou seja, a mediocridade vai virar um hábito nela. Não a mediocridade, não entenda isso como... entenda como média, tá? Mediocridade vem de média. Outra coisa que ele fala, que é esse conceito de resistência que eu falei, e ele fala uma coisa também, o profissional ele não se exibe. Ele fala que o cara que é profissional, ele está sempre no mindset de humildade e um mindset de aprendiz. Então, independente se ele está ali no palco ou na plateia, ele está sempre aprendendo. Ele não está olhando lá para o cara que está lá em cima e pensando na cabeça dele, nossa, isso eu já sabia, isso eu já sei, nossa, que perda de tempo estar aqui, se eu soubesse tinha ficado em casa assistindo Netflix. Ele não fica se remoendo por dentro,
Porque ele sabe que esses pensamentos de eu já sei, nossa, isso não está valendo a pena, é um pensamento de amador, é um pensamento do cara que não é profissional, é um pensamento do cara que não quer aprender, é um pensamento de alguém que acha que já chegou no último nível da vida e que não precisa aprender com mais ninguém. Então ele não precisa se exibir. Ele entende que, nossa, que legal, que eu já sei disso. Então eu vou prestar atenção se eu consigo aprender alguma coisa além do que ele está dizendo. Então, por isso que eu acho esse livro ele muito interessante. Você consegue, ele te dá coisas práticas para você conseguir vencer esse obstáculo interno que você tem, de que às vezes você começa alguma coisa e não para, que às vezes você nem começa aquela coisa porque fica ali esperando o momento perfeito, espera, e a perfeição não existe, não adianta. Não adianta, não tem como você ser uma pessoa perfeita, porque existem muitas áreas da vida para ser dominada. Então, por isso que é importante estar sempre em constante evolução para você conseguir equilibrar os papéis da vida e não querer ser um perfeccionista, porque isso realmente não vai acontecer. O que é possível acontecer é você ser um excelente profissional na arte que você se dedicou a fazer, contando que você tenha humildade e que tenha um mindset de aprendiz e que domine a resistência, que é o termo que ele usa nesse livro aqui. Então é um livro que ele já é um pouco antigo, se eu posso dizer assim, ele é de 2002, mas ele veio à tona quando saiu aquele livro Arte da Guerra, e não Guerra da Arte, né, do Sun Tzu. Esse livro ele voltou aí a ser, aí, por muitos empreendedores, empresários, a ser um dos livros que eles mais adoram, justamente por conta disso. Certo? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo a diferença que ele diz sobre o profissional e amador. Você vai entender isso de forma melhor. Eu tenho certeza que isso vai contribuir bastante para você parar, se você é uma pessoa mimizeira, se você é um reclamão, um lamentador, um vitimista, a entender que isso não tem a ver com você, e sim com a sua profissão em si, com a sua arte. Quando você começa a separar que as críticas, os feedbacks, eles não são para a sua pessoa, e sim para a atividade que você está fazendo, você para de colocar a sua vaidade em campo, e aí você começa a entrar num mindset de aprendiz, num mindset de humildade, e começa a evoluir cada vez mais. Ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui embaixo se você gostou. Se você não gostou, coloque aí também, se você acha que isso não tem sentido nenhum, porque daí é uma forma de eu ter o meu feedback, e eu não vou ficar chateado com isso. Eu não vou colocar minha vaidade no meio e ficar chateado se você não gostou. Certo? Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau, tchau.